Olá, querido aluno da Faculdade SCOM, do curso de Psicologia. Estamos na unidade 2 da disciplina Fundamentos das Técnicas e Exames Psicológicos Históricos, né, e os percussores desses testes. Eu sou o professor Carlos Soares, sou psicólogo, e nós, nessa unidade 2, estaremos falando sobre a aplicabilidade e o uso desses testes psicológicos, né, tanto a nível individual quanto coletivo. Esses testes psicológicos são instrumentos fundamentais na prática da psicologia. São utilizados para avaliar aspectos cognitivos, aspectos emocionais, comportamentais e também da personalidade. A sua aplicabilidade, né, ou a aplicabilidade dos testes se estende a diversas áreas, tanto clínica quanto educacional, organizacional, hospitalar, jurídica, entre outras tantas, podendo ser utilizados tanto no nível individual quanto no nível coletivo, com objetivos e cuidados específicos em cada contexto. O primeiro ponto é a aplicabilidade no nível individual. Neste nível, os testes são aplicados a uma única pessoa, com foco em um estudo aprofundado do seu funcionamento psicológico. Então, essa modalidade favorece a compreensão de aspectos subjetivos e contextuais, permitindo uma intervenção mais personalizada. Esse teste, né, os seus objetivos principais seria para diagnóstico clínico, ou algum exemplo do diagnóstico clínico muito comum hoje, a depressão, o TDAH, os transtornos de personalidade, a avaliação de inteligência, memória, atenção e funções executivas, a identificação de traços de personalidade dinâmica emocional, orientação vocacional, profissional, a avaliação neuropsicológica, a reavaliação em processos psicoterapêuticos tem as suas vantagens, né, que permite interpretação aprofundada e também contextualizada. A questão da devolutiva é personalizada, né? Ela favorece o uso de múltiplos instrumentos complementares, entrevistas, observação, testes projetivos e objetivos. Então vamos citar aqui, nesta unidade 2, alguns exemplos de testes usados individualmente. O EIS-4, por exemplo, é um teste de inteligência. O Rorschach é um teste projetivo. O Bender, visio-perceptível. O ISC é um teste utilizado em crianças, né? E temos os inventários de personalidade, o NELP-R, o MMPI. A aplicabilidade desses testes são a nível individual. Agora, existe aplicabilidade também em nível coletivo, né? A aplicação coletiva, ela vai envolver uma avaliação de um grupo de pessoas ao mesmo tempo, o que torna especialmente útil em processos seletivos, triagens, pesquisas, e isso em larga escala. Esses testes devem ser apropriados para esse tipo de aplicação, com instruções claras, tempo controlado e ambiente organizado. Os objetivos dos testes que são coletivos, nos processos de seleção de pessoal, recrutamento, recursos humanos, avaliações escolares, educacionais, triagem de dificuldades de aprendizagem, projetos de intervenção em saúde pública, né, rastreamento de depressão, de ansiedade em adolescentes, as próprias pesquisas científicas, né, na coleta de dados psicométricos, nas avaliações institucionais, empresas, escolas, ONGs. Quais são as vantagens? Economia de tempo e recursos, possibilita amostras amplas, aumentando o alcance da intervenção, é útil para comparações estatísticas e diagnósticos institucionais. E se a gente for falar de desvantagem, né, que também tem, menor profundidade e subjetividade na interpretação, vai exigir uma padronização rigorosa, uma necessidade, vai necessitar de testes validados para aplicação coletiva, e esses exemplos de testes usados coletivamente, né, o teste, por exemplo, teste de atenção concentrada, né, AC, a escala de ansiedade, estresse e depressão, que é o DASS,
21. Esse teste ele já mede os níveis de ansiedade, depressão e estresse, né, o DASS-21. Os testes de raciocínio lógico, né, o PMA, habilidade mental primária, os inventários autoaplicados, os DBI, o SRQ, entre outros testes, né, cuidados éticos e técnicos são importantes nas aplicações dos testes psicológicos, né? Esses cuidados éticos e técnicos, em ambos os níveis vai garantir o consentimento informado dos participantes, né? A explicar o objetivo da avaliação e uso dos resultados, utilizar testes aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia. No site do Conselho Federal de Psicologia você pode entrar lá no link da SATEPS, né, e lá você vai tirar todas as suas dúvidas com relação à aplicação dos testes psicológicos, como que eles devem ser aplicados e em quais condições. Assegurar a confidencialidade e segurança dos dados, né, adaptar a aplicação às condições físicas, cognitivas e culturais daqueles que são avaliados, fazer a devolutiva, o feedback adequado, né, individual ou institucional, a aplicabilidade dos testes psicológicos em nível individual e coletivo amplia significativamente o campo de atuação do psicólogo. Enquanto a avaliação individual permite um olhar aprofundado e personalizado, a aplicação coletiva possibilita ações em larga escala, né, com grande impacto social. A escolha entre uma ou outra forma deve considerar o objetivo da avaliação. Quais são os objetivos da avaliação, se eles carecem de ser individuais ou a longa escala, coletivamente falando, né? Quais são os recursos disponíveis, o contexto de aplicação, os princípios éticos da profissão, tudo isso deve ser observado antes da aplicação dos testes. Ambos os níveis, quando bem conduzidos, vão contribuir para diagnósticos mais precisos, intervenções mais eficazes e uma psicologia mais comprometida com o bem-estar humano. Vamos então falar de alguns dos principais tipos de testes psicológicos, né? E os testes psicológicos, eles são instrumentos científicos, para a gente deixar isso muito claro, são instrumentos científicos padronizados, utilizados para mensurar aspectos do funcionamento psicológico humano. Então, são classificados de acordo com os construtos que avaliam a inteligência, a personalidade, a atenção, entre outros fatores que envolvem o ser humano, né? E o tipo de técnica que será utilizada, se é objetiva, se é projetiva, se é neuropsicológica, né? Entre outros fatores. Então, nós vamos ver os principais tipos de testes psicológicos e também as suas características e exemplos. Então, faça as suas anotações, né? E vamos lá. Os testes de inteligência ou testes cognitivos, eles avaliam a capacidade intelectual geral e também as habilidades cognitivas específicas, como o raciocínio lógico, a memória, a linguagem, a compreensão e a solução de problemas. Dos tipos, a inteligência geral, né, que é o QI, habilidades específicas verbal, numérica, espacial, fluida e cristalizada. E aqui tem os exemplos, né, do WAIS-4 para adultos, o WISC-5 para as crianças, o Having, que são as matrizes progressivas, o SON, né, que é para teste para não verbal, os testes de atenção e funções executivas, né, que avaliam a capacidade de concentração, de foco, de velocidade de processamento, resistência a distrações, flexibilidade cognitiva. Exemplo, os testes de atenção concentrados, AC, né, o teste de trilha, Trail Making Test, o Stroop Color Test, né, o D2, teste de atenção. Enfim, são muitos testes que são aplicados no campo da psicologia, né, testes que vai diretamente tratar a personalidade, identificar traços, padrões de comportamento, formas de lidar com emoções, conflitos, situações sociais e aspectos do self. Então, os objetivos seriam estruturar, né, se basear em escalas padronizadas com perguntas fechadas e respostas fixas. Exemplos
de alguns testes também, o MMPI-2, né, que é um teste clínico, 16PF, que mede os fatores de personalidade, o NeoPeer, né, o Big Five, o inventário fatorial de personalidade, o IFP, que são os projetivos, né, os projetivos exploram aspectos inconscientes, subjetivos por meio de estímulos ambíguos e exigindo interpretações simbólicas, né? Ou seja, esses testes projetivos, alguns exemplos é o Rorschach, né, que são manchas de tinta, o TAT, teste de apercepção temática, o desenho da figura humana, da casa, da árvore, da figura, né? O Zolliger. Enfim, são muitos os testes que são aplicados para ver questões de personalidade, os testes neuropsicológicos, né, que avaliam as funções cognitivas superiores relacionadas ao funcionamento cerebral, memória, linguagem, praxia, funções executivas, atenção, percepção e orientação. A avaliação, testes que vai tratar da avaliação de demências, o TDAH, o AVC, né, que são os traumatismos cranianos, as epilepsias, entre outras tantas situações que envolvem aí a necessidade de aplicação de testes, né? Existem no campo da psicologia um número exorbitante de testes que foram desenvolvidos para tratar da condição dos pacientes que buscam se compreender, se entender, né? Por que muitas vezes tem uma personalidade um tanto quanto fora dos padrões atípicos, né? E esses testes são muito importantes dentro do campo psicológico, porque ele vai, de certa forma, padronizar para buscar aí um tratamento, para poder buscar uma forma de conduzir o paciente a uma melhor qualidade de vida, a uma satisfação de vida melhor, né? E assim se relacionar, né? Seja com a família, seja em casa, seja no trabalho, se relacionar de uma forma melhor, não só com a sociedade, mas consigo mesmo. Tá bom? Então, bons estudos e até a próxima unidade.